Oi, hoje eu quero aproveitar esse espaço pra gente bater um papo. Tô aqui até sem máscara, é papo de amiga praticamente, ainda mais quem é mãe. Eu acho que todo mundo sente a questão do serviço, como é puxado depois que vocês viram pais. Mas eu sinto, ou pelo menos com todo mundo que eu converso que já virou mãe, é uma das coisas que ninguém fala. Só que a gente vai empurrando porque a gente se sente culpado. O que é exatamente? São as escalas 6x1. Ai, tá embaçando. As escalas 6x1 e os horários. Eu mesmo tenho 2 filhas e as duas foi algo muito difícil quando eu resolvi voltar a trabalhar como CLT. Eu sempre trabalhei muitos anos de confeitaria e como padaria, então meus horários eram muito assim puxados. Quando eu trabalhava na padaria, eu entrava 6 horas da manhã e saía 4h30 estourando, mas sempre fazia hora extra porque sempre tinha alguém que não comparecia. Falar bem a verdade, não comparecia. Então, tipo, acabava a gente sempre fazendo aquele serviço de 3 pessoas, dizendo que só tinha 2. E tá tudo bem. Quem trabalha na cozinha sabe que é sempre assim. E uma coisa que eu sinto, que eu acho que a sociedade mesmo ela se mascara, é pelo seguinte fato. Quando eu falei assim, vou voltar a trabalhar, o pessoal falou, mas só colocar sua filha na creche. E dá pra você trabalhar. Dá pra trabalhar sim. Só que vocês já pararam pra pensar que se você não tiver uma determinada rede de apoio, você não consegue voltar a trabalhar? Eu não tô te falando que é frescura minha, que eu não tenho rede de apoio. Não, negativo. Realmente eu não tenho. Mas, quando eu tinha, era muito bom. No caso, era minha irmã. Hoje, minha irmã, ela mora em São Paulo, ela tá vivendo a vida dela e tá tudo bem. Eu fico feliz por ela, de verdade. Mas o que eu falo nessa questão de rede de apoio? É praticamente isso. Ela vai dar total apoio pra pessoa quando ela precisar. E eu senti muita falta disso na minha filha mais nova. Eu entrei numa confeitaria, era mais puxado assim, e eu entrava no horário das 8 e tinha que sair às 5. A maioria dos horários da creche não fica até às 5, é tipo assim, pra gente pegar as crianças até às 5, por conta das normas escolares, né? Porque, pelo amor de Deus, quem que vai ficar até às 7, coitado das professoras também? Aí, tá bom. Mas é só pagar um valor pra ficar mais tempo. Tudo bem. Eu tô ganhando um salário mínimo, vamos supor. Vamos fazer um cálculo básico. Eu tô ganhando um salário mínimo. E se eu for solteira, vamos lá. Eu tô ganhando um salário mínimo se eu for solteira. Eu tenho que pagar o aluguel. Eu tenho que pagar água, luz, internet e comida. São as partes básicas que a gente paga. Depois que a gente vira mãe, cada respirada a criança já perdeu uma blusa, perdeu um short, perdeu um sapato, arrebentou um chinelo. Do nada a professora manda, é lanche coletivo amanhã. Não sei se vocês são assim, mas as minhas só avisam em cima da hora. E sempre tem que ter sim o trocato guardado, sem falar que mudou o clima, as minhas já estão tossindo, catarrenta, nariz escorrendo. Tem que ter dinheiro para comprar alguma coisa na farmácia. O que eu quero dizer com isso? É que ninguém fala como maternidade é difícil depois que você tem que voltar a trabalhar. Realmente, é muito difícil. E eu não sei qual que é mais difícil ainda, a escala 6x1, porque a gente tá exausta no domingo. No domingo, que tipo assim, é o último dia pra você praticamente cuidar toda da casa, porque durante a semana não dá mesmo. Domingo, fala bem a verdade o que eu fazia pra vocês. Eu fazia bolo pra durar tipo assim a semana e não durava, porque eu tenho 2 crianças. Eu fazia pão pra tipo durar a semana pra gente tomar um café da tarde, né, pra ter aquele tempo nosso. Eu limpava toda a casa e lavava a roupa. O meu dia acabava. De verdade, acabava. Eu não conseguia ter aquele tempo de lazer. Eu não conseguia ter aquele tempo, assim, de sentar e conversar com as minhas filhas.
Eu sinto falta disso, de verdade. Eu não sabia conectar com as minhas filhas. Eu não sabia conectar com meu marido, mas o meu marido, por ser adulto, é a pessoa que entende o que a gente tava passando, porque a gente estava cansado. E depois eu fiquei pensando sobre essas escalas. Porque, tipo assim, eu já vi muita gente, ainda mães ainda, que pagam uma creche particular, mas pelo fato para poder do tipo. Eu vejo muitas mães pagando uma escola particular para tentar trabalhar de uma maneira mais segura, para não se preocupar do tipo assim, nossa, eu tenho que sair daqui correndo porque eu tenho que buscar minha filha. Eu já vi casos de pessoas que já trabalhavam comigo que elas tiveram que sair correndo para buscar a filha e chegar lá até conselho tutelar já tá lá na porta. Olha o sufoco. Do mesmo jeito que eu já tive pessoas que pagavam a escola. Tinha uma menina que particularmente trabalhava comigo, que ela pagava uma escola consideravelmente cara, mas ela era sozinha. Ela não tinha marido, era só ela e mais 2 filhas, e ela pagava a escolinha para as 2. E ela deixava a filha às 6 horas da manhã para ela poder entrar às 7. Só que ela acabava fazendo hora extra e não tinha como fugir dessas horas extra. Até ela chegar perto da casa dela já era 8 horas da noite. Então, isso era a segurança dela, de ela ter uma certeza que as filhas dela estavam no local seguro. E ela ficou triste que ela estava falando com a gente uma vez, que ela falou assim, eu pedi ajuda pro meu ex, o pai das minhas filhas, sobre a escolinha. E a primeira coisa que ele falou é, coloca numa escola pública. Eu, como mãe, eu sei até que horas que a escola pública pode ir. Ajuda muito. Eu sempre deixei os meus filhos numa escola pública, mas eles têm horário a seguir. Deu pra entender mais ou menos? O último serviço que eu trabalhei, eu tive que entrar em acordo com a empresa em falar que eu poderia entrar mais cedo e sair mais cedo. Eles só entenderam pela minha situação porque eu era uma pessoa que entregava muito bem a produção. Eles deixaram isso bem claro. E eu fui a única que eles deixaram fazer isso. E porque o meu setor ali era um setor um pouquinho mais tranquilo, entre aspas, tranquilo. E teve uma vez que eu tentei me candidatar à escala 12/36. E aí que eu vi que quem é da área da saúde, vocês estão de parabéns, porque, cara, trabalhar 12 horas de uma vez é cansativo demais. O outro dia eu tava acabada. A ideia do tipo de outro dia você tá tranquila é tudo bem. Só que eu fico pensando, eu até tentei me candidatar uma vez, só que depois eu fiquei pensando, tipo, tá aí minhas filhas. Hoje a minha rotina é buscar as minhas filhas, levar na escola, fazer o almoço. Eu sou praticamente uma dona de casa, mas sim, eu trabalho em casa. Eu trabalho dentro da minha casa. Hoje eu tô mesmo lema porque eu ainda não dei meu horário, daqui a pouco eu estou tomando meu café. Mas daqui a pouco eu vou me arrumar, porque sim, eu tenho que gravar vídeos, tenho que fazer edição, eu tenho que atender cliente. Sim, eu trabalho dentro da minha casa, mas meus horários são muito flexíveis. E a oportunidade que a internet me deu foi algo incrível. E o que eu fico triste é que não é todo mundo que pode alcançar isso. E um dos motivos que eu tô fazendo esse vídeo é o que a gente pode fazer, entende? Isso praticamente é um desabafo, porque eu passei muito tempo nesse tipo de situação. Uma mãe que não conseguia trabalhar e eu me culpava muito, porque a sociedade me culpava como se eu fosse uma mãe muito horrível. Aí, se eu não entregava o serviço, era do tipo assim, ah, então por que você teve filho? Era sempre assim. Ou se eu era uma mãe muito boa, eu largava o serviço e saía correndo, era tipo assim, nossa, qualquer coisinha, larga o serviço e vai correr atrás de filho. Sim, eu já tive que ouvir isso. Como se meu filho fosse um peso na minha vida. E eu nunca vi ela agindo dessa maneira. Nunca. E é algo muito ruim, porque é um sentimento que a pessoa vai te passando e você fica com a consciência ruim, sabe? Depois de um tempo você começa a refletir se aquilo não é uma culpa sua. Mas enfim, eu queria que aqui fosse um local seguro e quem quiser compartilhar sobre isso me falem, porque eu quero debater isso com algumas mães. Então,
Beijos.